fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Glória a Deus. O seu nome é só abre um pouco o som que está bem fechado. Irmãos, nesta noite eu quero falar aos irmãos acerca de uma palavra para o nosso aprendizado. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. O autor aos Hebreus nos ensina que o verdadeiro descanso de Deus pertence àqueles que permanecem firmes na sua palavra. Semana que nós estudamos no começo, a abertura do capítulo 4, eu falei sobre Israel. Israel perdeu a entrada da terra prometida porque não creu e não obedeceu a palavra divina. Por isso, os cristãos são chamados a confiar e perseverar nela. Por falta de fé e de incredulidade, os hebreus perderam a esperança de entrar na terra prometida, tanto devido aos questionamentos, devido à falta de confiança em Deus. Moisés sofreu com aquele povo, e nós sabemos que durante 40 anos eles andaram em círculo, e não puderam ter a oportunidade de entrar na terra prometida. E os dias em que nós estamos vivendo não é diferente, irmãos. Mesmo nós estando na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, fazendo todos os esforços diante de Deus, ainda assim, muitos não herdarão a terra prometida. E como nós aprendemos, a terra prometida aqui simboliza o céu da qual todos nós iremos herdar, somos co-herdeiros do céu. Porém, o céu não é para qualquer um, o céu não vai entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, diante desses aprendizados que nós já aprendemos durante algumas quarta-feiras, eu quero trazer nesta noite esta palavra. A palavra de Deus aqui é apresentada com várias características e poderosas. Olha o texto. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos ler o texto novamente. Hebreus 4, versículo 12. Note que o escritor diz aqui: porque a palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus, sendo viva, não é um livro morto, não é um gibi, um jornal que nós lemos, não é a página do Facebook, não é uma página do WhatsApp. Aqui eu estou falando de um livro que está vivo. Ele está em conjunto com alguns rudimentos, conjuntos de regras, mas se nós analisarmos muito bem, é a própria boca de Deus falando com o homem. Às vezes nós dizemos: Deus não fala comigo, Deus não quer falar mais comigo. É simples, para Deus falar contigo é só você abrir a sua Bíblia. Hoje nós temos vários exemplos. Tem Bíblia aí, Bíblia no celular, tem Bíblia em aplicativo, tem Bíblia de várias formas. Não tem hoje como a gente querer questionar ou justificar algo que nós estamos tendo cotidianamente, né? Alguns irmãos postam versículos bíblicos em status, nas redes sociais. Então não tem como dizer que não conhece ou que nunca ouviu a palavra de Deus. Então as palavras que eu vos tenho ditas são espírito de vida. Então a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é vida, ela está viva. É por isso que quando nós lemos, muitas das vezes nós choramos, muitas das vezes a palavra de Deus é pregada, nós sentimos remorso, nós nos convertemos, nos arrependemos, porque ela é uma palavra viva. Também nota que o escritor vai dizer que esta palavra, ela é eficaz. A palavra, ela é eficaz, possui poder e ação, ela cumpre perfeitamente, irmãos, os propósitos de Deus, transformando vidas e alcançando o mais profundo do ser humano. Então essa palavra eficaz, ela age dentro da
a nossa alma. Para ser mais preciso, ela entra dentro do nosso interior, ela é eficaz e também se compara com a espada penetrante, porque ela aguça o nosso coração, ela é irresistível. A palavra de Deus, comparada a uma afronta, a um confronto. Note que a espada só é usada de dois gumes no meio de uma batalha, de uma guerra. Então nós estamos falando de uma arma, que é a Bíblia Sagrada. E nós estamos realmente enfrentando uma guerra, uma batalha espiritual, e aonde nós não vamos vencer com as nossas próprias mãos, nós não vamos vencer com as nossas próprias forças. Ela é irresistível, comparada a uma espada de dois gumes. A palavra salva, corrige, confronta e julga. Essa é a nossa palavra, a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, nós não vamos ouvir palavras de conforto, de consolo. Muitas das vezes, nós não vamos ouvir palavras para saciar o nosso ego. A palavra de Deus, ela tem que causar efeito, tanto para nós nos colocarmos na posição de Deus, como também para nos dar poder e graça. Note que lá em Oséias vai dizer que por falta de conhecimento o povo de Deus continua padecendo, sofrendo. E note que todo mundo tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Irmãos, você entra hoje no boteco e tem uma Bíblia. Você entra hoje em qualquer lugar, tem a Bíblia Sagrada. Mas por que o povo sofre tanto, padece tanto? Por falta de compreensão. Essa Bíblia em que você carrega da casa para a igreja, da igreja para casa, ela é penetrante. Olha o escritor dizendo: a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, ela alcança o íntimo do homem. Sabe aonde ninguém consegue atingir ou alcançar o nível humano? Deus consegue atingir. Pode ser o mais intelecto, pode ser o mais culto, pode ser um semi-analfabeto, pode ser um analfabeto, pode ser um graduado. A palavra de Deus penetra no íntimo do homem, discernindo, olha só, alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Então, ou seja, até aquilo que você está pensando aí, a palavra de Deus penetra. Até o que você ainda não executou, a palavra invade o seu ser. Oh, glória a Jesus. Então, quando lemos a Bíblia, ela também nos examina. A palavra de Deus tem o poder de examinar, saber se o homem está correto, está bem. E por último, ela discerne, ou ela é discernidora, revela tudo o que está escondido diante de Deus. Nada pode ser oculto do Senhor, pois um dia todos nós prestaremos conta diante dele. Então isso é um processo que o crente tem para entrar no reino dos céus. O crente precisa amar, o crente precisa gostar da palavra, viver a palavra. O texto mostra que o descanso de Deus não é conquistado por esforço humano, mas recebido pela fé em Cristo. Esse descanso começa já nesta vida e será plenamente consumado na eternidade. Assim, somente aqueles que permanecem firmes na palavra, e os que confiam em Jesus entrarão nesse descanso eterno. Porque não adianta falar que vem na igreja, não adianta pôr roupa, pôr terno, não adianta. É necessário ficar firme com a palavra. Aí entraremos
recebemos desculpas. Eu quero ver qual vai ser a desculpa que nós vamos dar para Deus diante de todo o material que nós temos em mãos. Irmãos, nós temos muitos templos, nós temos homens aí formados em teologia, homens capacitados, nós temos igrejas climatizadas, nós temos templos monstruosos de bonitos, nós temos, irmãos, 24 horas por dia. Se dentro dessas 24 horas você não se programar para estar na presença de Deus, é porque tem alguma coisa. Então a desculpa para entrar diante do reino de Deus, o Senhor vai questionar a palavra. Mas eu não li a palavra. Como você não leu? Você estava exposta a uns vários cartazes, carros que passam. No meu carro tem um, no carro de alguém deve ter um. Alguma coisa tem, não vai ter desculpa diante de Deus. Então, é nesse conjunto que Deus vai fazer um julgamento divino. E aí entra o ai de Isaías. Ai de mim, que vou perecer, que sou um homem de impuros lábios, e frequento os lugares aonde também tem homens que têm os lábios impuros. O ai, esse ai aqui de Isaías, no capítulo 6, é o ai de misericórdia. Ai, por que eu não li? Ai, por que eu não estudei? Ai, por que eu perdi? É o ai de dor. Vai ter os ais de dor diante da presença daquele que é o juiz, o tribunal. Mas todos passaremos, pastor, todos nós passaremos diante do tribunal de Cristo, tanto para receber galardão, como também para recebermos a nossa condenação. Oh, glória a Deus! Então, agora, aleluia, agora assegura-lhes que, apesar de Jesus vir na consumação de todas as coisas, como nosso juiz, agora Ele é também o nosso advogado. Vamos lá? É o nosso intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. 3 verdades nessa noite eu quero trazer para a igreja, essenciais. São destacadas no texto de tela, apresentação. Sumo sacerdote, verso 14, deixa sua Bíblia aberta. Visto que temos um grande, olha aqui, olha o que o escritor diz, um grande sumo sacerdote. Quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O que é confissão? Todos nós que estamos aqui, não vejo, todos nós aqui aceitamos a Jesus. Isso é confessar a Jesus diante dos homens. Isso é confissão. É por isso, irmãos, que você deve trazer um irmão ou a irmã. A irmã aceitou Jesus lá na minha casa, beleza? Mas o interessante é você trazer ela, para ela confessar Jesus diante das testemunhas. Note que toda cena de alguma coisa, ou de um crime, de alguma coisa, tem testemunha. Eu tenho testemunha de que eu vi o fulano. Por quê, pastor? Porque é necessário apresentarmos diante de Deus a nossa confissão. Tem gente que não confessou Jesus de verdade. Teve gente que por emocionalismo, essas mensagens coach que emocionam o coração, que as pessoas ficam mais emocionadas do que arrependidas, fica mais emocionada do que convertida. As pessoas vêm na frente, aceitam Jesus, e muitas das vezes não é nem isso que ela queria. Ela queria um alívio momentâneo, ela queria um alívio para aquele momento. Então aquele momento Deus deu vitória para ela, recebe a bênção e depois esquece. É igual os 10 leprosos, eles queriam o quê? Serem curados. Aí quando Jesus os encontra, cura os 10. Agora me pergunta, quantos voltaram para agradecer a Jesus? Só um. E os 9? Foram embora. Então quando eu confesso a Jesus, eu confesso de coração. Jesus, eu estou te aceitando, eu estou confessando a minha fé para ti. Então o texto está dizendo aqui, ó, visto que temos um grande, não é um pequeno, é grande, um sumo sacerdote, vírgula,
já veio o nome, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. O tema Jesus como nosso Senhor sacerdote foi apresentado em Hebreus, já estudamos 2,17. Agora aqui o autor recapitula o que disse e acrescenta que Jesus tem uma natureza humana, semelhante à nossa, mas sem mácula, sem mancha, sem pecado. Por isso pode compadecer-se de nós. O sumo sacerdote que nos é apresentado tem algumas características singulares que nós vamos ver aqui. No Antigo Testamento, atenção, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Levítico 16. Porém, Jesus é superior a todos os sacerdotes antigos, porque não entrou em um santuário terreno, mas penetrou nos céus. Ele não alcançou o altar terreno, ele não entrou no lugar da terra, mas sim ele entrou, penetrou nos céus, entrando na própria presença de Deus, para interceder por nós. Pode ver que isso aqui é muito forte, irmãos. Jesus está nesse momento diante do trono de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por vós, intercedendo pela igreja, intercedendo por aqueles que creem na palavra. Por isso, irmãos, pode compadecer-se de nós, por isso que Ele pode ter misericórdia de nós. O sumo sacerdote que nos é apresentado tem algumas características singulares. O autor destaca 3 importantes. Jesus é o grande. Por que Ele é grande? Ele é perfeito, Ele é santo, superior ao sacerdócio de Levítico. Seu sacerdócio é eterno e definitivo. Quem era o sacerdote levítico? Arão e seu colegiado de sacerdotes. Então Deus foi maior, Jesus foi maior que Arão. Lembra a introdução dessa carta? O escritor está escrevendo a judeus que estavam querendo voltar para o judaísmo. Eles haviam se convertido, eles haviam chegado na igreja, mas de repente, por causa dos açoites, por causa da perseguição, eles resolvem querer parar de servir a Deus. É igual alguns que muitas das vezes começa bem na fé, canta, prega, louva, dança, faz tudo para Deus, mas de repente só no primeiro vento ele abandona a fé, foge da igreja. Então nós estamos vivendo nesse período aqui, quando eu leio o contexto de Hebreus. Lembre-se disso, toda vez que você lê a carta de Hebreus, você já vai se lembrar dos judeus que se converteram e que estavam querendo se desviar. Então agora, o escritor ele vai fazer uma ênfase de Jesus. Nós aprendemos que Jesus é maior do que os profetas. Nós aprendemos que Jesus é maior do que os anjos. Também agora nós estamos aprendendo que Jesus é maior do que Arão e os sacerdotes, Moisés, etc. Jesus é maior do que Moisés. Por quê, irmãos? Se Satanás tivesse pegado o corpo de Moisés, está lá em Judas, até hoje o povo estava idolatrando Moisés. Igual tem um papa aí que enterraram, ele está dentro de uma caixa, não sei, acho que é o Papa João Paulo, que o pessoal vai lá e começa a visitar ele, adorando a ele até hoje. Então você imagina Moisés se fosse encontrado o corpo dele, o anjo pegou e levou, porque sabia que eles seriam idólatras, iam começar a adorar mais a Moisés do que a Deus. Então, irmãos, Ele é o nosso grande, Ele é grande. Aqui está claro o contraste entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Arão. Jesus é grande tanto em revelação à sua pessoa, como a sua obra também é grande. Visto que temos grande sumo sacerdote, Jesus é maior que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Josué, também que Arão. Jesus é grande porque realizou a sua obra redentora na terra, e agora Ele exerce o seu ministério sacerdotal no céu. Então tudo que aqueles sacerdotes faziam lá no Levítico
agora o nosso Senhor faz por nós no céu. Então nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais arrancar o sangue da galinha, que nem eles faziam antigamente. Não há mais necessidade. Então eu fico aqui com esta palavra grande, que indica também que Jesus está acima dos pastores, dos sumos sacerdotes terrenos. Note que hoje tem pastor que quer ser grande, apóstolos, esse ministério tem na Assembleia de Deus, reverendo. Tem homens que quando fala, ele fica cheio. Aqui, irmãos, o único grande é Jesus Cristo. Ele é o nosso sacerdote, Ele é que está lá em cima intercedendo por nós. Não tem explicação para a sua grandeza. Por isso, irmãos, o grande aqui é Ele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é para Ele. Aleluia. Então note bem, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, e lá ele aspergiu sangue para expiar primeiro os próprios pecados, ou seja, depois dos pecados das outras pessoas. Entrava-se uma vez por ano, e lá esse sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ali ele fazia expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo. E eles eram amarrados para uma corda e com um sino, porque se ele não estivesse diante da lei, quando ele entrasse lá, eles morriam, eles eram fulminados, porque Deus matava. Deus, ele não tinha meio termo com Deus. Pode ler o Velho Testamento, com Deus não tinha meio termo, ou é ou não é. Então quando o sacerdote entrava de qualquer maneira diante da presença de Deus, ele morria. E quando ele demorava para sair, ele era puxado com a corda, e ali ele já saía dali morto. Porque para entrar diante da presença de Deus, o sumo sacerdote tinha que ser santo. Então, nesta linha de pensamento, um grande escritor, o Severino Silva, da nossa denominação da Assembleia de Deus, ele diz que Jesus é grande, é o grande sumo sacerdote, porque substituiu qualquer ordem ou casta sacerdotal da terra, não havendo mais necessidade de sumos sacerdotes. Então hoje nós não precisamos mais de sacerdotes. Em Jesus, o conceito sumo sacerdote acha plena concretização, ou seja, terminou aqui. Ele é o sumo sacerdote, pois ele não é apenas um entre muitos, como foram os sacerdotes lá em Levíticos, ou um entre uma longa sucessão de sacerdotes. Jesus é o fim e o cumprimento dessa sucessão. Acabou. Se aparecer outro sacerdote por aí, que ele já apareceu aí em algumas igrejas, tem uma grande lá em São Paulo, com o nome lá do Templo de Salomão. Lá tem uns homens lá que tem um vestido como sacerdote. Aquilo ali, irmãos, pegadinha do malandro. Nota que acabou, não existe, acabou aqui. Quando eu estava estudando hoje à tarde, eu falei, rapaz, então acabou. Pode colocar aquela roupa, colocar aquelas pedras preciosas no peito, aquele que é azul, querer colocar uma capa, e já foi. O nosso sumo sacerdote está no céu, está justificando por nós os nossos pecados, é o nosso advogado, e ele está aqui nesta noite. Oh glória! Segundo lugar, além dele ser grande, ele penetrou os céus. Sumo sacerdote podia uma vez por ano penetrar lá no véu e entrar no Santo dos Santos, mas Jesus penetrou os céus e subiu à presença excelsa de Deus. O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício primeiro por si mesmo e depois pelo povo. Esse sacrifício precisava ser repetido após ano, mas Jesus ofereceu um único sacrifício, perfeito, completo e cabal. Ele consumou a nossa redenção, então foi exaltado por Deus soberanamente. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses
capítulo 2, versículo 9. Quem encontrar, leia para mim. Filipenses 2, verso 9. Quem achar, leia. Ele também Deus exaltou soberanamente e deu o nome que é sobre todo nome. Amém. Note, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, mais alto que os céus. Jesus atravessou o véu, irmãos. Mas o céu, esse espaço aqui, ó, que você está vendo, que está entre nós. Arão jamais poderia ter feito isso. Nenhum sumo sacerdote poderia fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ninguém que está aqui pode fazer isso. Morrer, ressuscitar. Porém, ele, ao morrer e ressuscitar, Jesus subiu aos céus e rompeu a barreira entre nós e Deus. Jesus é o Filho de Deus, diferente dos sacerdotes humanos. Cristo possui natureza divina. Ele não apenas representa o homem diante de Deus, mas também revela o próprio Deus aos homens. Jesus abriu o caminho ao Pai por meio da sua morte e ressurreição. Temos livre acesso à presença de Deus. Agora não precisa mais esperar uma vez por ano. Agora, se você quiser chegar às 9 horas, 9h30, 5h30 da manhã, 7 horas, a hora que você quiser, você pode chegar diante da presença de Deus. Inclusive agora, se você adorar a Deus aí no seu cantinho, começar a glorificar, tenho certeza que Ele vai te responder. Oh, glória a Jesus. Agora não precisa esperar por ninguém. Você pode acessar a Deus a hora que você quiser. Então, diante dessa verdade, o escritor faz uma exortação: conservemos firme a nossa confissão. Vou repetir: conservemos firmes a nossa confissão. Porque tem gente que aceita e depois desaceita. Tem gente que fala que ama e depois desama. Tem gente que fala que quer e depois não quer Jesus. Essa é uma realidade. Em tempos de perseguição e dificuldade, os cristãos deveriam permanecer fiéis a Cristo, sem retroceder. O fato de termos um Salvador que intercede continuamente por nós é motivo de perseverança, segurança e esperança. Mas muitos abandonam a Jesus. A primeira dor, a primeira batalha, a primeira guerra, o crente desiste, entrega a espada, entrega os pontos. Você viu, não vi mais, saiu da igreja, fulano desviou. Aí seu fulano saiu, não suportou. É porque na verdade a sua confissão não foi original, não foi legítima. Porque aquele que confessa a Deus está disposto a sofrer. É por isso que ele diz: renuncie, pois, o homem a si mesmo, e assim toma a sua cruz e siga-me. Renunciar a Jesus é abandonar tudo, é largar tudo. Renuncie o homem a si mesmo e tome a cruz. Cruz aqui é significado de peso. Tanto que o próprio Jesus, na hora de carregar a cruz, alguém o ajudou. Porque nós sabemos que para levar a cruz não é para qualquer um. Para levar a cruz, nós precisamos estar firmes com Ele. Ainda que capengando, mas Ele ajuda nós a carregar essa cruz. Ainda que para você esteja difícil, a cruz está pesada, pastor, Ele te ajuda. E em terceiro lugar, Ele é tanto homem como Deus. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Sendo Deus, fez-se homem. Por isso chamamos de Jesus. Mas ao se fazer homem, Ele não deixou de ser Deus. Por isso conhecemos como Filho de Deus. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Nas palavras que eu quero interpretar esta noite, o escritor, ele é o eterno Filho de Deus, e ainda carrega o nome de humano,
ele não tivesse descido, mas ele desceu, suportou as dores que você está sentindo. Quem é que eu estou vendo aqui, ó? Está com sono, irmão Lucilo. Jesus sentiu sono. Tem alguém aqui que está com fome? Jesus teve fome. Tem alguém aqui que está angustiado? Jesus passou uma agonia dentro do jardim do Getsemane. Então ele sabe quando chegar diante do Pai e falar: Pai, eu entendo ele, eu sei que o esforço físico traz cansaço, dá sono, a vontade de nem querer ir na igreja, eu entendo. Portanto, por ser homem, Jesus pode nos compreender e nos representar. Por ser Deus, Jesus pode fazer um sacrifício completo e cabal em favor de todos aqueles que o Pai lhe deu. Que é forte, Jesus. Deus pode fazer um sacrifício completo. Porque com Deus não tem meio termo, irmão Solange. O sacrifício dele foi completo na cruz. É por isso que nós estamos hoje aqui para adorar a Deus. Em quarto lugar, eu quero fazer uma revelação. Além dele ser homem, ele é absolutamente confiável. O homem aqui não é como homem, como diz o texto de Jeremias: maldito o homem que confia no outro homem. Ele não é esse homem terreno, ele é absolutamente confiável, porque Jesus é Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Devemos conservar firmes a nossa confissão, retroceder à lei, a Moisés, a Arão, ao judaísmo, e voltar aos rudimentos, e retornar à sombra e abandonar a realidade. Quem deixa a cruz, quem deixa Jesus, quem abandona Jesus, está rejeitando-o, está afastando-o da sua vida. E uma das coisas que o povo tem feito, está deixando Jesus de lado, está deixando a obra de lado, está deixando o feito que Deus chamou para fazer de lado. Mas nessa noite, aquele que adentrar no Santo dos Santos, não precisa, irmãos, ir muito longe não, é só chegar diante do altar do Senhor, confessar os seus pecados e entrar. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Porque, pastor, ele é confiável. Ele não é como o homem que você conversa com ele aqui, amanhã ele fala lá. Ele não é como o homem mentiroso que inventa conversa, que faz fofoca. Ele não é como o homem. Ele é fiel, ele é santo e justo. Em vez de claudicar a nossa confissão, devemos manter inabalável aqueles que, em face de perseguição, retrocedem. Esses apostatam da fé e fecham após si mesmo a porta da graça. Tem gente que já fechou a porta da graça, mas nessa noite Deus está abrindo a porta da graça, que é de graça, não paga. Não tem como você acessar esse Deus sem entrar pela porta. Quem lembra que ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele é a porta nesta noite, a porta da graça. Olha o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em primeiro lugar, Jesus se compadece das nossas fraquezas. Todos nós temos limitações. O escritor de Hebreus apresenta uma verdade mais consoladora do Evangelho. Jesus não é o sumo sacerdote distante, indiferente ou incapaz de compreender as dores humanas. Pelo contrário, ele é cheio de compaixão. O que é compaixão, pastor? Compaixão é se colocar ou se pôr no lugar de outro. Eu tenho compaixão a partir do momento que eu entro na dor do presbítero Edilson. Isso é um sentimento de compaixão. Lembra da mulher que estava levando seu filho no funeral? A Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão daquela viúva. Não tem nome, não apresenta o nome dela, mas a Bíblia diz que ela era viúva.
compaixão? Por causa do menino? Não, porque ele sabia para onde aquela mulher iria depois. A Bíblia não fala se ela tinha fé, se ela era convertida ou não, mas o fato é surpreendente, é que Jesus estava adentrando em um ambiente onde ele não podia entrar. Jesus não podia acessar aquele lugar. A cidade de Naim era cidade de velório, era cidade de cemitério. Jesus, ele era, como é que eu posso dizer? Jesus não podia nem tocar em morto. Mas diante da necessidade, Jesus vai fazer o impossível. Agora, a Bíblia diz, o contexto diz que a mulher chorou. Se ela chorou, mas não foi um choro de dor, não foi um choro comum, um choro momentâneo, foi um choro que causou incômodo diante de Deus, diante de Jesus, porque Jesus está indo para a direção e de repente ele muda a rota. Jesus está indo para um lugar e de repente ele fala: não, vamos para cá. Agora, a resposta que ele vai dar é de misericórdia, é de compaixão, porque a dor dela, após a perda do único herdeiro, era o vale das viúvas. Nessa época ainda, o ministério não tinha instituído diáconos. Lá em Atos vai ser levantado o primeiro diácono Estevão, que foi posto no primeiro marco, foi um diácono. Então, nessa época aqui que eu estou pregando, não tinha quem cuidasse das viúvas. Então aquela mulher, possivelmente, eu tenho certeza que ela tinha feito isso de Jesus, ou já ouvia falar em Jesus, ou tinha ouvido falar em Jesus. E durante o choro, o soluço que ela deu diante, tocou o coração do mestre. Peraí, mas Jesus não está no caminho dele, Jesus está em outro lado, mas Jesus vai atravessar. Ou seja, não importa a distância, se você tem dor, Deus já tem compaixão. A sua oração já subiu diante dele. Ele faz o impossível e o possível para realizar, porque ele sabe o tamanho da sua dor, o tamanho da sua miséria, ele sabe o tamanho da sua família, mas nessa noite ele vai entrar com providência, como ele fez com a viúva. Aí o texto declara: carpideiras, mulheres que choravam, e não era choro baixo, essas mulheres eram pagas para chorar mais alto. Possivelmente aquelas mulheres gritavam: morreu! De um lado vai ter dois encontros, vai ter o encontro da vida. Vem Jesus com seus discípulos, com a sua tropa, e do outro lado vem choro, vem lamento e vem a morte. Do lado a vida, do lado a morte, do lado a vida, do lado a morte. Mas Jesus vai ao encontro daquela viúva, e a Bíblia diz que ele pergunta: mulher, por que tu choras? Ou seja, o choro daquela mulher alcançou o coração de Deus. E o seu choro nesta noite pode alcançar o coração de Deus. Mas tem tanta gente que já não chora mais na presença. Tem tanta gente que chora para assistir a Netflix. Tem gente que chora para ficar vendo aqueles videozinhos do TikTok, mas não tem coragem de chorar na presença de Deus. Pois todos aqueles que choram na presença de Deus encontrarão consolo, encontrarão misericórdia. E nesta noite, chore na presença de Deus. Então ele é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia, e o texto declara: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Ele sabe os momentos tristes que passamos, ele sabe do não que aquele dia você tomou, ele sabe da porta que fecharam na sua cara, ele sabe da má resposta que você recebeu, ele sabe daquele dia que você precisou e não tinha. Ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas. E a palavra compadecência aqui também traz a ideia de sofrer junto, sentir profundamente a dor do outro. Cristo conhece plenamente as lutas humanas, porque assumiu a nossa natureza e viveu
E os homens colocavam o pé para que Jesus caísse. Jesus estava andando na rua e aqueles homens escarravam no rosto de Jesus. Jesus foi perseguido, irmãos. Jesus era caçoado. Jesus andava pelas ruas e as pessoas falavam: o que você está fazendo aquilo? Jesus experimentou fraquezas humanas legítimas, sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, angústia. E não foi uma angústia que nem a sua, não, foi uma angústia profunda e até abandono. Poxa, Pedro, não consegue ir uma hora comigo de oração? Na hora que prenderam ele, cadê? Contudo, embora sujeito às tentações, jamais pecou, como ovelha muda. Não abriu a boca. Ele enfrentou Satanás, resistiu ao pecado, permaneceu perfeitamente obediente ao Pai. Aí você fala: ai, pastor, eu não entendo, pastor, eu pequei. Amém. 1 Pedro 2:22. Perfeito, obediente. Essa verdade, irmãos, possui grande valor para nós. Cristo não apenas conhece nossas dores intelectualmente, mas experimentalmente. João Calvino afirma que Cristo vestiu nossa carne para tornar-se mais inclinado à compaixão para conosco. Já agora ele está sentindo a sua dor. Cristo sabe por experiência o peso das aflições e a força das tentações que enfrentamos. Quem não é tentado, mente. Todos nós somos tentados. Mas agora, se nós não estivermos na presença, revestidos, você não tenta a tentação. Então o autor aos Hebreus mostra que nossas fraquezas não afastam Cristo de nós. Antes atrai a sua miséria. Somos frágeis fisicamente, emocional, moral, espiritual, mas às vezes nos sentimos incapazes, abatidos e sem força. Entretanto, Jesus não rejeita por causa das nossas limitações. O salmista declara: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Além disso, Cristo é capaz de socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, na hora da tentação, Jesus vai entrar com socorro. Portanto, o crente não precisa viver escorado na autoconfiança, porque ninguém consegue permanecer firme por suas próprias forças. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos deu força para que estejamos. Não queira caçar, irmãos. Muitas vezes, mas cadê fulano? Cadê ciclano? Não é mais tempo de nós ficarmos olhando isso. Jesus está voltando. Tempo de nós nos confinarmos diante da presença de Deus. Nossa segurança está em Cristo, o sumo sacerdote compassivo que nos recebe com graça, sustenta-nos em nossas fraquezas e nos conduz perseverantemente até o fim. Ele vai nos conduzir para a glória, para as funções celestiais. A dor é momentânea. Hoje você chora, como diz o Salmo: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tanto que Jesus foi também tentado semelhante a nós.
Hebreus afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas. Pastor, será que ele foi tentado com mulher? Foi. Paulo disse que todas as coisas ele foi tentado com dinheiro. Lembra que Satanás olhou para ele e falou: te dou tudo. Tudo que você está vendo aí, ó, eu dou nas tuas mãos. As tentações de Cristo não foram aparentes nem superficiais. Ele enfrentou a oposição direta de Satanás. Abre comigo a sua Bíblia, Mateus 4, versículo 1 a 11. Mateus 4. Presta atenção na leitura. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado. Por quê? Por quê? Diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só, aqui ele está consagrado. Ele está em jejum e oração. O diabo ainda teve coragem de ir até a ele e enfrentá-lo. Ei, irmãos, imagine nós, que muitas das vezes não oramos, não jejuamos, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Para aqui, note que Jesus na primeira, ele responde com a palavra. O diabo também, que é mais astuto, também vai responder pela palavra. Isso quer dizer que o diabo também conhece a palavra. Verso 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus agora a autoridade: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O importante aqui, irmãos, compreender que Jesus foi tentado a nossa semelhança, mas não em nossa pecaminosidade. Ele possui a natureza humana verdadeira, porém sem corrupção do pecado original. Pedro testemunha dizendo: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Paulo também declara que ele não conheceu o pecado. E João afirma: nele não existe pecado. Quem gosta de Bíblia? Só chapeletada de Bíblia. A tentação de Cristo foi ainda mais intensa que a nossa. Por que, pastor? Ele jamais cedeu ao diabo. Muitas vezes o ser humano sucumbe rapidamente ao pecado e por isso não conhece toda a força da tentação. Jesus, porém, resistiu até o fim. Somente aquele que nunca cedeu à tentação sabe quão forte ela é realmente. Vamos lidar com a tentação, tem que ser crente. Principalmente irmãs que trabalham no meio do povo.
E a tentação toda hora vem, de cá, de lá. O crente hoje, se ele não for espiritual, ele se deixa levar. O mundo está virando uma carnificina tão grande, irmãos, que até para andar na rua nós temos que vigiar. Até para ver os cultos hoje nós temos que estar vigilantes. É culto de ensino, irmãos. Tem que ensinar a igreja. Mas essa é uma realidade. Nós pecamos muitas das vezes dentro da casa do Pai. No deserto, Satanás tentou Cristo nas áreas mais sensíveis da experiência humana: necessidade física, ambição, presunção espiritual. Contudo, Jesus venceu utilizando a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Isso demonstra que a vitória espiritual não é alcançada pela força humana, mas pela submissão total à vontade do Pai. Além das tentações externas, Cristo também enfrentou profundas agonias emocionais. No Getsemane, sua alma ficou, Mateus 26, 38, profundamente triste até a morte. Peraí, você já enfrentou emocionalmente falando profundamente uma tristeza da ânsia da morte, e da ânsia da morte, essa agonia que ele sentiu aqui, a dor da agonia fez com que o seu corpo transpirasse gotas de sangue. Pessoas normais como eu e você não suportaria. O medo dele foi tão aterrorizante. Um dia eu vou trazer aqui um contexto sobre o que Jesus enfrentou no dia dessa agonia, que é profundo. Homem nenhum suportaria a angústia de saber que ele seria traído, que ele seria levado, chicoteado, que ele ia apanhar, que ele ia sofrer as agulhas. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Aquilo ali não é nem um terço do que Jesus passou. Eles tentaram fazer, o cinema tentou fazer alguma coisa assim mais que parecidamente, mas aquilo ali não é um terço do que Jesus passou. Ele sentiu o peso da cruz, da ira que seria derramada sobre ele em favor dos pecadores. Ainda assim permaneceu obediente. Mateus 26, 39. Não seja como eu quero, e sim como tu queres, Pai. E muitas das vezes nós ficamos beiçudos porque Deus não fez. Muitas das vezes nós queremos desviar porque o Senhor não quis fazer por nós. Essas verdades traz grande consolo, crente. Jesus entende a nossa luta, Ele conhece a dor da tentação, a pressão no sofrimento, a batalha da alma. Por isso pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Nesta noite vai vir socorro. O teu socorro está bem presente, o teu socorro está na casa para te abençoar nesta noite. Glória. Verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, depois de apresentar Jesus como grande sumo sacerdote, compassivo e perfeito, o autor de Hebreus faz uma poderosa exortação à igreja: acheguemos-nos. Aproximação contínua, intimidade e comunhão. Acheguemos-nos. Não é distanciamento, é acheguemos. Ao pastor da igreja, não, é acheguemos a Cristo. Cheguemos próximo, criamos uma intimidade. É só de vez em quando? Não, é todas as vezes que você sentir a necessidade de estar mais próximo dele, de querer viver uma comunhão com ele. É por isso, irmãos, que nós estamos se afastando. É por isso que usamos o termo está afastado, está afastado, mas nós estamos se achegando. Todas as vezes que você se achegar até a ele, ele te ouve, ele te responde. No Antigo Testamento, o
acesso à presença de Deus era limitado. Somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano ainda, levando sangue pelos pecadores. Porém, por meio de Cristo, o véu foi rasgado, e agora temos livre acesso, irmãos. Não precisa ir muito longe. Quer falar com Deus? Entre no seu quarto, tranque a porta, feche a porta. Sabe o que é interessante, Mateus 7 aqui? Jesus vai dar uma dica, porque eu sei que em casa a crente não ora. E em casa o crente não consegue orar. Se ele vai orar no sofá, ele vai sentir sono. Ele está no sofá, ele vai dormir. No quarto, quando ele entra, muitas das vezes quem tem criança sabe, lá vem o menino. Mas tem um acesso lá. Aí Jesus vai falar: tranca a porta, que aí ninguém te incomoda. Quando eu vou orar no meu quarto, eu tranco a porta, porque eu sei que alguém vai entrar para me incomodar, alguém vai entrar para parar a minha oração, e lá eu tenho acesso ao Pai. Muitas das vezes está com o corpo físico cansado, não consegue ajoelhar, olha para o céu, acesso. Muitas das vezes está na rua angustiado, falando, andando, sozinho, começa a glorificar e exaltar. Eu me lembro quando novo convertido ainda, eu tinha uma bicicleta amarela. Eu ia trabalhar, eu dava uns 3 quilômetros da minha casa até o material de construção onde eu trabalhava. Eu era novo na fé. Então eu acordava em oração, ia trabalhar orando. E muitas das vezes eu sentia o renovo de Deus naquela bicicleta. Eu ia falando mistério em línguas. Às vezes eu chegava na empresa, eu chegava falando em línguas, porque Deus tinha me renovado. Todos nós temos que ter um cantinho para receber alguma coisa de Deus. Quando nós perdemos isso, quando nós deixamos de se achegar a Ele. Ele disse: deixe que as crianças se acheguem. Nessa noite Ele está dizendo para você: se achegue mais a mim. Não paga. O acesso é livre. Não precisa pegar senha, não precisa fazer cadastro. Essa exortação mostra que a vida cristã não deve ser marcada pelo medo servil, mas pela confiança espiritual. A expressão confiadamente não significa arrogância ou presunção, mas liberdade e segurança em Cristo. Com Ele eu estou seguro. Aleluia. Nossa confiança não está nos nossos méritos, mas na obra consumada de Jesus. Paulo afirma: temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Sabe o que é ser ousado? Ser ousado é você entrar na presença dele e falar com ele, falar: Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço as minhas agulhas, eu sou fraco, eu sou pó diante da tua grandeza. Aí você está entrando no lugar do santo dos santos. O autor não convida a nos aproximarmos de um trono de condenação, mas ao trono da graça. Isso é extraordinariamente, porque o trono daquele que é o juiz também se tornou em Cristo o lugar de misericórdia para os pecadores arrependidos. Ou seja, o trono que antes causava terror ao pecador, agora se tornou um trono de favor e reconciliação por meio de Cristo. Nos aproximemos desse trono, recebemos 2 bênçãos essenciais. A primeira, misericórdia. Números capítulo 3, versículo 20: e tu se multiplicará a iniquidade. Não, minha. E pelas misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Deus nos trata não segundo o nosso pecado, mas segundo a sua compaixão, misericórdia, pelo perdão de nossas falhas, quedas e misérias.
Então, quando eu me aproximo mais, eu acho a graça e o socorro em ocasião oportuna. Além de perdoar, Deus fortalece, sustenta, capacita o seu povo no momento certo. A graça divina é auxílio presente nas horas de fraqueza, tentação e sofrimento. Quando eu estou debaixo da graça, eu acho socorro. Romanos 8:34. Cristo intercede continuamente por sua igreja e jamais abandona aqueles que nele confiam. Oh, glória a Jesus! E a conclusão, irmãos, nesta noite, essa passagem também nos ensina que a oração é um privilégio aberto a todos os crentes. Não precisamos de mediadores humanos, porque Jesus é o nosso perfeito mediador. Eu não preciso de ninguém aqui chegar diante de Deus e querer justificar a mim, porque eu mesmo posso me justificar diante de Deus. É por isso que muitas das vezes, irmãos, aquela coisa, ora por mim. Ora por nós. O crente, vocês oram por mim. A gente até ora, mas agora quem justifica você é você mesmo. A gente pode até orar, mas quem vai justificar é você diante de Deus. Então, irmãos, tem coisa que é melhor nós fazermos do que ficar pedindo os outros. Igual eu disse esses dias aqui, é o hospital. Jesus ainda quer curar. Hoje foi 4 telefonemas. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou doente. Eu entendo. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que aqui ainda é um hospital. Aqui ainda é o Senhor que quer curar. Aqui ainda tem o santo que cura. As pessoas preferem ficar em casa medicados, tomando remédios, e não vêm buscar o médico dos médicos. Aí a mensagem vai estragar o mundo. Aí lá vai a mulher com 12 anos de fluxo de sangue. A mulher parecia uma caveira, branca, pálida, provavelmente não tinha sangue. O sangue entrava e saía. Ela poderia entrar em casa, vou ficar aqui esperando Jesus chegar na minha casa. Aí alguém vira para ela e fala: ó, Jesus vai passar por aqui. Aí ela olha para ela e fala: meu Deus, eu preciso ir até ali. Porque se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha só, ela não ficou em casa morrendo, ela não ficou em casa abatida. Ela falou: eu vou aonde ele está. E a Bíblia diz que vem ele, com a multidão de irmãos, tudo dando glória, aleluia, aquela bagunça, um gritando, querendo a atenção de Jesus, outro pegando, apertando, porque ele mesmo diz: estão me apertando, estão me oprimindo. Aí ela olha, primeira barreira, ela era imunda. Porque a mulher, quando entrava nos dias de menstruação naquela época, era considerada imunda para o judeu. Ela não podia entrar no meio da sociedade. Mas agora, ela vai quebrar os paradigmas, irmão. Ela vai quebrar o protocolo. Sabe o que eu fico doido? O cara fica em casa, mas não vem para a oração na igreja buscar sua cura. Irmão, a não ser que você não ande. Mas mesmo assim, eu vi Jesus curando aleijado, eu vi Jesus levantando paralítico, eu vi Jesus curando cego. E Jesus não precisou visitar ninguém. Eles foram ao encontro de Jesus. Então a Bíblia diz que aquela mulher entrou no meio da multidão e toca. E a Bíblia diz que sai virtude de Jesus, e ele para. Sabe o que é virtude? Sai o poder dele. Aí ele pergunta: quem me tocou? Aí Pedro responde: Jesus, o povo te aperta, te oprime, e você pergunta ainda quem te tocou? Ele fala: não, o teu toque foi diferente. Sabe por que muitas vezes não recebe a cura? Porque nós não tocamos do jeito, da maneira certa de tocar em Jesus. Porque existe, pastor,
existem maneiras para tocar em Jesus. E qual que é a melhor maneira de tocar em Jesus? Em espírito, em verdade, te adoramos. Porque se nós tocarmos nele de qualquer maneira, você pode até tocar, mas se vai sair poder dele, eu não sei. Mas ele para. Ele olha e fala: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E aquela mulher foi instantaneamente. Ela não esperou 12 horas, ela não esperou 24 horas, ela não esperou 48 horas para ser curada. A Bíblia diz que ela foi curada imediatamente. Vai, mulher, a tua fé. Irmãos, será que nós não vamos ler mais esse evangelho, irmãos? Do povo buscando a Deus porque precisa de uma resposta, e buscar a Deus porque precisa de um milagre. As pessoas vinham com fotos. Pastor, olha aqui para o meu filho, trazer aquela foto para orar. Eu não sei, irmãos, nós é o fim, nós já estamos chegando no fim. O amor de muitos se esfriaram mesmo. Não é amor para com o outro, não é amor para com Deus, para com Jesus. Sabe que eu lembro daquele soldado, um homem de alta patente, um militar de alta patente. Ele vai até Jesus. Ele não ficou em casa não, com a sua filha doente, enferma. Ele vai até Jesus, ele caça Jesus, ele vai para outra cidade até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele fala: Senhor, se tu somente der uma ordem. Olha isso, mano. Você vê, tanto que Jesus falou: eu nunca vi uma fé dessa em Israel. O cara cruzou a cidade, veio até mim e falou para mim: se eu der uma ordem daqui, minha filha se levanta lá. Jesus deu uma ordem, falou: não, a sua filha está bem. O horário do relógio, o horário que Jesus falou, quando ele volta, retorna, naquele mesmo horário, a mulher fala assim: olha, nesse mesmo horário a menina levantou. O outro, a filha já estava na beira da morte. Ele falou: Jesus, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Daqui mesmo o Senhor dá uma ordem. Mas acontece que, quando ele está conversando com Jesus, chegou um soldado e falou: não perturbe mais o mestre, porque a menina morreu. Ai, Deus. O que nós aprendemos no começo e fecha esse ensino aqui? Ele é a vida. João, Pedro, vamos ali comigo? Vamos. Quando ele chega na casa, já está todo mundo do lado de fora, já tem gente chorando. Quando ele chega, as pessoas começam a rir de Jesus. Você vê como que ele era caçoado. As pessoas começam a duvidar do que Jesus poderia fazer. Então Jesus manda que saia, pediu para que todos saíssem. Saiam todos. E a Talita está deitada, morta. Mas por que ele mandou o povo sair? Porque tinha incrédulo lá dentro. É igual a igreja de hoje. Deus quer fazer, mas tem os incrédulos que não quer que Jesus faça. Tem aqueles que ficam duvidando, tem aqueles que não acreditam mais, tem aqueles que caçam de Jesus, dizendo: Jesus não pode, Jesus não faz. Jesus continua fazendo, mesmo que ele tenha que falar: se retire, por favor. É por isso que eu não estou preocupado, irmãos, com o tempo cheio, porque o próprio Jesus está passando a peneira. Jesus está limpando nesses últimos dias. Só vai ficar quem tem que ficar, só vai permanecer quem tem que permanecer, porque os dias são maus. Nós já vamos ouvir o som da trombeta a qualquer momento, e Jesus vai arrebatar a sua igreja, e aqueles que estão preparados encontrará com ele nas nuvens. Ali da como levanta.
cara daqueles que riram dele. Ao encerrar o capítulo 4, o autor de Hebreus conduz a igreja a contemplar a grandeza e a suficiência de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que venceu o pecado, conhece nossas fraquezas, compadece das nossas dores e nos abriu livre acesso ao trono da graça. Por isso o crente não precisa viver dominado pelo medo, pela culpa ou pela autoconfiança, mas pela fé perseverante naquele que intercede continuamente por nós. Ontem de manhã eu estava vendo a biografia do Davi Leão. Eu sou um pastor novo. Eu estou começando o meu ministério agora. E é quando eu comecei a olhar o ministério do nome de Deus. Eu sinto que mudou. Naquela época não tinha internet, irmãos. Hoje eu estou falando aqui, tem milhares de gente que vendo. Inclusive os vídeos que nós gravamos aqui tem quase 1.000, né? 1.500 acessos. Mas naquela época não tinha. Como é que ele fazia para arrastar e encher o estádio? Ele enchia o estádio do Maracanã. Eu tive o prazer de entrar naquela sede lá em São Paulo, a sede mundial da Deus de Amor. Eu fui com a minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu não consegui ver o Davi Miranda, mas eu vi onde ele ficava numa janelinha lá, escondido, onde ele fazia oração, porque ele não podia ficar. Uma vez tentaram matar ele, então ele ficava dentro de uma cabine, lá é a prova de bala. Mas eu falei assim, eu colei sobre ela. Irmãos, nós somos pequenos, a gente não faz nada para Deus. Pertencer. E o que está faltando, pastor? É nós descer mais, buscar mais. E antes de morrer, ele deixou uma profecia que está se cumprindo. A igreja dele já não é mais vista como era vista antigamente. Era um homem santo, era um homem separado. E hoje em dia ninguém mais quer ser separado. Há um liberalismo na igreja adentrando que está matando a igreja. É liberdade demais que deram. Então o povo quer ir onde há liberdade. Se você aperta um pouquinho, a mensagem central é clara. Existe descanso para o povo de Deus, porém esse descanso é encontrado somente em Cristo. A palavra de Deus sonda o coração, revela a nossa condição e nos conduz ao único Salvador, capaz de nos reconciliar